Amigo, torcedor vascaíno, a maior venda da história do Vasco da Gama está muito próxima de acontecer, tá? A venda para Marco Lamacchia. E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você detalhes importantes, né, de como estão as negociações hoje envolvendo o Vasco e o enteado de Leila Pereira, filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa. Além disso, também vamos trazer muitas outras novidades, tem informações relacionadas, né, ao novo técnico Cruz Maltino, tem show da base do Vasco ontem pelo Campeonato Brasileiro, amassando o rival e muito mais para você aqui agora, é claro, nesse Acorda Vascão, né, apenas o primeiro vídeo dessa sua terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. E olha, amigo, o negócio é o seguinte, tá? Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde e temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo, né, chegando sempre pela parte da noite. Mas olha só, muita gente nova tá chegando aqui ao nosso canal, os nossos números de visualização, eles só aumentam, fica fácil aí para você perceber que o canal do Gigante Vasco é um dos canais que mais pegam visualizações, né, no YouTube Cruz Maltino. Eu, Lucas, tô presente lá na SBT Sport Rio. Então, nosso canal é um canal sério, mas tem muita gente chegando e pouca gente se inscrevendo. Então, você aí, amigo vascaíno, que ainda não é um inscrito do canal, o que você vai fazer? Você aí que está assistindo agora esse Acorda Vascão, você vai pegar aí, né, o seu celular, o seu smartphone, onde quer que você esteja, você vai apertar aqui, ó, nessa palavrinha inscreva-se. É tão simples, é tão fácil e ajuda tanto o nosso crescimento. Então, ó, clicou aqui, você automaticamente é um inscrito do nosso canal e ajuda muito mesmo o crescimento. Inclusive, para quem acompanha o nosso canal e não é inscrito, isso acaba nos prejudicando, porque o YouTube acaba reconhecendo que o nosso canal não é bom o suficiente para a sua inscrição. Então se inscreva, deixe o seu like, né? Ajude aí o canal do Gigante Vasco. Show? Então, é claro, conto muito mesmo com você. Bom, vamos começar esse Acorda Vascão falando sobre coisa boa, alta astral, né? Porque ontem, jogando no estádio Luso Brasileiro, o Vasco da Gama goleou o Flamengo pelo placar de 4-1. Gols marcados por Lucas Zucarello, Gustavo Guimarães, capitão inclusive da base na partida de ontem, André Fernandes e Bruno Lopes. Esses 4 jogadores ontem tiveram a oportunidade de balançar as redes no estádio Nivaldo Pereira. Com o resultado, o Vasco da Gama chegou simplesmente à 10ª vitória consecutiva sobre o Flamengo. Não são 10 jogos de invencibilidade não, amigo. São 10 jogos de vitória consecutiva. E com essa vitória, é claro, o Vasco fica na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco que estreia no Campeonato Brasileiro ganhando na semana passada e ontem, novamente entra em campo e também consegue conquistar a vitória. Nesse momento o Vasco tem 6 pontos conquistados no Brasileirão. O Vasco que abriu o placar com o Lucas Zucarello logo aos 24 minutos ainda do primeiro tempo. Pouco depois, aos 27, tá? O Flamengo perde o jogador, da Mata, recebe cartão vermelho e fica com -1 ainda na primeira etapa. Aos 40 minutos, Gustavo Guimarães cobra a falta e amplia a vantagem. E na segunda etapa, aos 9 minutos, André aproveitou passe na entrada da área e marcou o terceiro gol. O Flamengo tentou reagir, contou aos 36 minutos do segundo tempo. E aos 48 de falta, Bruno Lopes larga assim um canhão, amigo. Essa é a grande palavra, um canhão para fechar a conta e a goleada do Cruz Maltino. Então, Vasco 4, Flamengo 1, 10 vitórias seguidas contra o Flamengo. Dessas 10 vitórias, são exatamente, amigo vascaínos, 4 goleadas. 3 4-1 e 1 5-0, que aconteceu também no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu sou o Vasco da Gama Sub-20, tá? Se me perguntarem aí na rua qual é teu time, eu vou responder Vasco da Gama Sub-20. Que orgulho dessa molecada. Tem muito jogador bom de bola. É Andrei, é Zucarello, é Bruno Lopes,
é Lócio, é Juninho. Olha, cara, que geração preciosa que o Vasco da Gama tem. Alô, Matheus Curopos, né? Como diz aí o Gerson Canhotinha de Ouro, presta atenção no serviço, meu garoto, porque simplesmente é uma base fortíssima. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E bom, vamos continuar com esse Acorda Vascão, vamos falar, né, sobre a base. Aliás, vamos falar sobre o profissional e deixar um pouquinho a base de lado, porque, amigo torcedor Cruz Maltino, tivemos aí ontem algumas novidades relacionadas à venda da Vasco da Gama SAF para Marco Lamáquia. Eu recentemente trouxe até algumas informações envolvendo essas negociações, né? O que eu, Lucas, recebi de informação referente à venda, esse processo, né, para entregar a SAF Cruz Maltina, para vender a SAF Cruz Maltina e Marco Lamáquia, é que as conversas estão acontecendo. Entretanto, nesse momento elas passam, né, por um período específico, que é o período de detalhes minuciosos. Marco Lamáquia hoje analisa com cautela a documentação relacionada à SAF Cruz Maltina e após essa etapa aí de avaliação, a expectativa é que as conversas avancem novamente e que o acordo possa caminhar para um desfecho, né? A leitura interna no Vasco é que a negociação, entrou em uma fase mais delicada, de subida de ladeira. A velocidade pode até parecer menor, mas o resultado final nunca, inclusive, foi comprometido. E ontem o amigo Gilmar Ferreira trouxe uma informação muito interessante, tá? Relacionada exatamente às negociações. Informações do Gilmar é que hoje as coisas estão muito bem encaminhadas, a negociação ela está até mesmo praticamente acertada entre Vasco da Gama e Marco Lamáquia, e há uma expectativa que entre o mês de março, ou seja, o mês que se iniciará já, e o mês de abril, Vasco da Gama e Marco Lamáquia já venham concluir essa negociação, tá? Então, assim, informações de fato muito importantes. Hoje, né, Vasco e Marco Lamáquia discute aí um investimento de mais de 2 bilhões de reais pelos próximos 5 anos. A tendência é que a empresa assine um memorando de entendimento com o Vasco aí o quanto antes, né, comunicando a intenção de compra. Com relação à porcentagem, né, quanto Marco Lamáquia vai comprar da SAF Cruz Maltina, isso ainda não foi batido o martelo, mas a tendência é que Marco Lamáquia compre de 70% a 90% da SAF do Vasco da Gama. Vamos ver aí de fato o que irá acontecer, expectativas muito grandes para que o Vasco logo, né, esteja na mão de Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, enteado de Leila Pereira, né, presidente hoje do Palmeiras. Então, assim, as coisas estão andando para que logo, breve, Marco Lamáquia se torne o mais novo dono da SAF Cruz Maltina. Isso te empolga, amigo? É uma pergunta, acho que sincera e muito importante de ser feita. Te empolga o fato de Vasco da Gama ter um novo dono já? Vasco ter grana para investir, né? Olha que loucura. Vasco da Gama daqui a alguns dias se tornará um clube milionário, aliás, bilionário, né? Um Vasco muito endividado atualmente, que vai mudar rapidamente seu nível em relação à prateleira econômica e financeira no futebol brasileiro. Mas enquanto não tem Marco Lamáquia, o Vasco tem que se virar da forma que pode. E o Vasco está aí no mercado à procura de um treinador. Ontem, né, foi um dia muito agitado, com vários nomes sendo colocados à mesa. Renato Gaúcho, Rafael Guanais, Arthur Jorge, De Michelis, Leonardo Jardim. E nessas últimas horas, né, nas primeiras horas, inclusive, amigo torcedor vascaíno, dessa terça-feira, mais um nome foi colocado à mesa. O Vasco da Gama, que se reuniu ontem pela manhã, na segunda, levantou pontos a serem considerados na busca por esse novo técnico. A informação é que é visto atualmente dentro do elenco Cruz Maltino virtudes, mas algumas deficiências que foram deixadas pelo técnico Fernando Diniz, assim como também a importância de ter o novo comandante, uma gestão de pessoas boa, um modelo, né, de jogo bem estruturado, estrutura de serviço também muito bem organizada. Então o Vasco da Gama hoje ele mira diversos pontos diferentes para definir de fato quem será o seu novo treinador. O Renato é um nome que interessa muito, o Guanais é também um nome que de fato interessa muito. E nas últimas horas, o nome que vem sendo colocado à mesa é o nome de Marcelo Gajardo, tá? Até o amigo Lucas Pedrosa
trouxe a informação que Marcelo Gardiardo é um nome que internamente interessa ao departamento de futebol do Vasco. A diretoria Cruz Maltina ela busca um treinador que priorize a posse de bola, mas que também ajuste o setor defensivo. Hoje, uma das principais carências, inclusive, do trabalho do técnico Fernando Diniz. Diniz foi um técnico que, se eu não me engano, marcou 83 gols e sofreu 82, ou seja, há um problema defensivo, né, nessa passagem do Fernando Diniz pelo Vasco da Gama. O Gardiardo é um técnico que tem aí esse costume de ter equipes sólidas defensivamente. O River Plate, inclusive de Marcelo Gardiardo, teve muito sucesso, conquistando até mesmo a Copa Conmebol Libertadores. O Gardiardo já tem muito tempo de carreira como treinador, são 14 anos, inclusive sendo o 14º exatamente neste ano de 2026. Tanto desses 14 anos como técnico, o Marcelo Gardiardo atuou em 12 no River Plate. Olha aí que loucura, né? De 14 anos como treinador, 12 foram comandando o clube argentino. Um ano foi comandando o Al Ittihad, do futebol da Arábia Saudita, e um ano comandando o Nacional do Uruguai, o primeiro clube, inclusive, que Marcelo Gardiardo inicia a sua carreira. Ou seja, é um técnico com renome, é um técnico com muitos títulos. Marcelo Gardiardo, né, que passou 12 anos no River e apenas 2 anos em outros 2 clubes. Ele já foi considerado 2 vezes o melhor técnico da América do Sul, tem 15 títulos conquistados ao longo da carreira, são 2 Copas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, 3 Recopas Sul-Americanas, uma Taça Suruga Bank, tem também, né, 8 competições nacionais, no caso uma Liga Uruguaia, um Campeonato Argentino, 3 Copas Argentina, 2 Supercopas Argentina e um troféu de campeões. Ou seja, é um técnico de muito renome, é um técnico de bons títulos conquistados, boas passagens nos clubes por onde passou e é um nome aí que também está na mira da diretoria Cruz Maltina. O Vasco busca um nome que esteja livre no mercado e é o caso de Marcelo Gardiardo. Você pode até se perguntar, ué Lucas, ele não está no River? Não mais, amigo. Marcelo Gardiardo ontem, segunda-feira, comunicou através de suas redes sociais, também das redes sociais do River Plate, que na partida contra o Banfield, que vai acontecer, inclusive, amigo torcedor vascaíno, se eu não me engano, na quinta-feira, será a última partida de Marcelo Gardiardo como técnico do River Plate. Quinta, 7h30 da noite, último jogo de Marcelo Gardiardo como técnico do clube argentino. Na sexta, então, Marcelo Gardiardo estará livre no mercado. Será que tem alguma coisa aí nos bastidores? Será que Marcelo Gardiardo já está fechado com o Vasco? Por isso se despediu, né, do River Plate. Pontos a serem, sem dúvida nenhuma, levantados. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários se Marcelo Gardiardo seria um bom nome para fechar com o Vasco. Grande surpresa, né? Nome diferente, que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro, mas que já realizou grandes trabalhos em sua carreira. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas, né, dessa sua terça-feira, e já já eu tô de volta com ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.